quero começar desejando a todas e todos um feliz ano novo, um 2022 com muita saúde, muita paz, alegrias. E vamos começar aqui fazendo matemática, né? Então, eu queria agradecer a Cleto pelo convite de dar essa palestra aqui no verão da UFPB. E o título da minha palestra, o tema da minha palestra é a geometria birracional, que é o meu tópico principal de pesquisa. Né? Então, a geometria birracional é uma área de pesquisa dentro da geometria algébrica, e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre alguns dos problemas, né? Quais são as questões, as direções de pesquisa dentro da geometria birracional, e mais especificamente problemas de pesquisa em que eu estou envolvida nesse momento. Então, antes de falar de geometria birracional, né, como eu falei, é uma sub-área da geometria algébrica, eu quero falar um pouquinho, eu vou começar falando um pouquinho sobre, de maneira mais geral, sobre a geometria algébrica. Né? Então, tem essa citação que eu acho que eu gosto bastante do Sir Michael Atiyah, que ele diz que perguntar se você deveria ser apenas um algebrista ou um geômetra é como dizer, você prefere ser surdo ou cego? Então, nós usamos todos os nossos sentidos para melhor perceber o mundo, e da mesma forma, né, dentro da geometria algébrica, tanto a geometria como a álgebra são sentidos matemáticos diferentes que juntos nos permitem ter uma maior compreensão dos objetos que a gente estuda, né, em geometria algébrica, que são as variedades algébricas. Então, deixa eu falar, então, sobre começar a introduzir os objetos que a gente estuda em geometria algébrica. Então, a geometria algébrica é a área da matemática que estuda soluções de sistemas de equações polinomiais em várias variáveis. Então, aqui a álgebra vem aí das equações polinomiais, né? Então, os anéis dos polinômios são uma estrutura algébrica muito rica, né, e a gente vai explorar essa estrutura algébrica, né, no nosso estudo. Por outro lado, essas soluções, elas têm uma manifestação geométrica. E aí você pode se fazer várias perguntas geométricas, por exemplo, sobre curvatura, enfim, a gente vai discutir algumas dessas questões aqui hoje. Né? Então, deixa eu começar dando alguns exemplos. Então, esses aqui são alguns dos exemplos das variedades algébricas. Né? Então, as variedades algébricas são os conjuntos das soluções de um sistema de equações polinomiais. Aqui eu coloquei só alguns exemplos bem simples. Então, aqui nesses casos aqui, eu estou dando uma equação apenas em duas variáveis, x e y. Né? Mas, em geral, eu posso permitir um maior número de variáveis, e em vez de ter uma equação, eu poderia ter um sistema de equações polinomiais. Então, aqui eu dei 3 exemplos de equações bastante simples em duas variáveis, mas a gente percebe que para cada uma dessas equações eu esbocei também a curva, né, o conjunto das soluções, e aí a gente começa a ter um pouquinho de intuição sobre a geometria. Né? Uma das soluções é uma linha reta, depois a gente também tem, a outra vai ser um círculo, essa do meio é o que a gente chama de uma curva cuspidal, né? Então ela tem um ponto que é uma singularidade ali na origem, a gente vai olhar com um pouco mais de calma para isso. Né? Então esse aqui é o exemplo, né? Reescrevi, então, a equação dessa curva cuspidal, e a gente percebe que ali na origem tem um ponto que é diferente dos demais, né? Um ponto onde a curva ela não é lisa, né? Não é uma curva lisa naquele ponto. Então, o que acontece nesse ponto aí, agora, do ponto de vista algébrico, é que as derivadas parciais, tanto em relação a x quanto em relação a y, desse polinômio y2 menos x2 menos x3, eles se anulam na origem. Né? Então, esse é um ponto onde as duas derivadas parciais se anulam. Então, isso é o que a gente chama da singularidade de uma variedade algébrica. E agora eu vou dar um exemplo, só para começar a mostrar como que a álgebra e a geometria elas começam a dialogar aqui. Nesse exemplo, né, dessa singularidade,
vamos explorar algumas propriedades da álgebra de polinômios, né? Então, eu vou olhar para... Tem um polinômio que define a curva, que é esse que está aí embaixo, e agora eu vou olhar só para a parte de menor grau, né? Então, aqui a gente olha, a curva é dada por y2 menos x2 menos x3 igual a zero. Eu olho para esse polinômio em x e y e olho para a parte com menor grau, que seria grau 2, né? Então é justamente y2 menos x2. E esse polinômio, essa parte de grau 2, ela pode ser fatorada, né? Então isso é uma das propriedades da álgebra dos polinômios, que a gente tem fatoração única por fatores primos, né? Então se eu olhar para essa parte de grau 2 e olhar para fatoração em polinômios primos, né? Então a gente tem essa fatoração aí, né? x2 menos y2, ela pode ser escrita como o produto de x mais y e y mais x e y menos x. Então, isso é uma propriedade algébrica, né? Do anel de polinômios, a gente tem fatoração única, tá aí a fatoração única em fatores irredutíveis. Do ponto de vista geométrico, cada um desses fatores, y mais x e y menos x, na verdade, o que ele nos está nos dando é as direções tangentes ao ponto singular naquele ponto. Então, se a gente olhar para a curva, tem duas direções especiais, que são as direções tangentes à curva naquele ponto, e eles estão dados, essas curvas tangentes são dadas exatamente pelos fatores irredutíveis da parte de menor grau, né? Então, a gente está vendo aí já uma interação entre álgebra, fatoração única, e geometria, né? Então, nesse caso aqui, direções tangentes. Ok, então isso é um pouquinho sobre curvas algébricas, e agora eu quero falar sobre o plano projetivo, né? Então a gente vai agora, em vez de olhar para equações no que a gente chama de plano afim, aqui seria no R2, eu vou compactificar a minha curva adicionando pontos no infinito, né? Então, dessa forma que a gente obtém o que a gente chama do plano projetivo. Então, a ideia vai ser o seguinte: a gente vai começar com R2 e a gente vai agregar ao R2 uma reta no infinito, um conjunto de pontos, tal que cada ponto no infinito vai corresponder a uma direção do plano. Então, depois que a gente agregar esses pontos no infinito, com isso a gente vai compactificar as nossas curvas algébricas. Então, por exemplo, essa curva que eu esbocei aqui, dada pela equação polinomial xy igual a 1, a gente observa que a gente tem duas direções assintóticas, aí a direção o eixo x e o eixo y. Então, quando a gente agregar os pontos no infinito ao plano, né, a gente compactificar o plano e obter o plano projetivo, a gente vai estar agregando a essa curva essas duas direções, esses dois pontos no infinito correspondentes às direções verticais e horizontais, né? Então, isso é geometricamente o que a gente quer fazer. Então, formalmente, como que a gente define o plano projetivo RP2? Então, a gente pode definir o plano projetivo RP2 da seguinte forma: o plano projetivo RP2 vai ser definido como conjunto de todas as retas de R3 que passam pela origem, né? Então, quando a gente define dessa forma, né? Então, eu coloquei aí, essas aqui são uma representação em coordenadas projetivas de um ponto no plano projetivo. Então, eu vou representar por x, 2 pontinhos, y, 2 pontinhos, z, o elemento do plano projetivo, né? Ou seja, a reta que passa pela origem e que passa pelo ponto com coordenadas x, y, z. Então, observa que quando eu olho aqui, se eu olhar para o plano z igual a 1, cada ponto do plano z igual a 1, ele define uma única reta que passa pela origem. Ou seja, cada ponto do plano R2, eu estou identificando o plano R2 com o plano Z igual a 1, cada ponto do R2, ele vai induzir um ponto do plano projetivo, né? Vai ser essa reta que passa pela origem. E quase todos os elementos do plano projetivo podem ser obtidos dessa forma. Quais são os únicos pontos que não podem ser obtidos dessa forma? Bom, vão ser exatamente os pontos que correspondem às retas que são paralelas ao plano Z igual a 1. Ou seja, a gente tem aqui as retas que estão contidas no plano XY. Então, a gente tem, para cada direção do plano XY, a gente vai ter essa reta no plano XY que vai me dar um ponto extra no plano projetivo, né? Então, dessa forma, a gente define o plano projetivo.
E agora, vamos ver como que a gente pode usar as coordenadas projetivas para, de fato, trabalhar concretamente com essas compactificações das curvas planas. Então, aqui eu tenho a minha curva original, né, aquela curva dada pela equação x, y igual a 1. Para eu estudar agora do ponto de vista, para eu compactificar e olhar para essa curva dentro do plano projetivo, o que a gente faz é o seguinte. A primeira coisa que eu faço é, eu começo com esse polinômio aqui, né, xy menos 1, e eu vou, que a gente diz, homogeneizar esse polinômio. Então, para homogeneizar esse polinômio, eu acrescento uma variável z, e aí agora eu vou, aqui eu tinha um polinômio que não era homogêneo, para ele ficar homogêneo, essa parcela que deveria ter grau 2, então eu substituo 1 por z2. Então, eu homogeneizei meu polinômio, que agora é em três variáveis, x, y, z. E agora eu vou olhar para os pontos do plano projetivo que satisfazem a equação xy menos z2 igual a zero. Quando eu faço isso agora, eu vou olhar agora para as soluções quando z igual a zero. Então, quando z igual a zero, né, esse z, aqui, essa parte aqui vai sumir, eu vou ficar só com, fazendo z igual a zero, eu fico com o polinômio xy, que tem fatoração por irredutíveis x vezes y, e x vezes y são exatamente esses aqui, as soluções, né, quando eu faço igual a zero, são exatamente esses dois pontos no plano projetivo, que são as direções assintóticas da curva. Então, quando eu homogeneizo o polinômio que define a curva e faço z igual a zero, as soluções vão me dar exatamente as direções assintóticas da curva, que são os pontos, então, que eu estou agregando a curva quando eu olho para a sua projetivização. Né? Então, em geometria projetiva, a gente, em geral, faz esse processo de compactificação, de projetivização. Ok, então vamos olhar para mais um exemplo, né? Então aqui eu tenho uma outra curva plana, dada por essa equação aqui, isso que a gente chama de uma curva elíptica. Então aqui está um polinômio nas variáveis y, x e y. Essa daqui seria o esboço, né, dessa curva em R2. Quando eu olho para compactificação, se eu olhar para agora, em vez de olhar para R2, eu olhar para o plano projetivo RP2, então eu vou homogeneizar esse polinômio, vai aparecer um z aqui, um z ao quadrado aqui. Quando eu olho, então, para o polinômio no plano projetivo, eu vou adjuntar um ponto que corresponde à direção assintótica vertical. Então, vocês podem fazer isso com a equação, né, para, de fato, ver isso acontecer. Calcula qual ponto que a gente agrega quando a gente projetiviza. E se agregando, você imagina que se eu agregar aqui uma direção, um ponto correspondente a essa direção assintótica vertical aqui, eu vou estar compactificando essa componente aqui real da curva. Então, o que eu vejo em RP2, né, quando eu projetivizo, topologicamente, a gente pode pensar como sendo dois círculos. Né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, a gente agrega um ponto aqui, que seria essa direção assintótica. Então, a gente estaria fechando essa componente aqui. Então, essa seria uma representação da minha curva no plano projetivo. Ok, então isso é em RP2, né? Eu estou olhando para os pontos no plano projetivo real. E agora, quando a gente pensa, né, quando a gente, em geral, trabalha em matemática, né, você está com uma equação real, a gente tem as soluções reais, mas a gente pode pensar que eu poderia olhar, em vez de olhar apenas para as soluções reais, eu poderia permitir também soluções complexas para essa equação. Então, o que acontece quando, em vez de olhar para RP2, eu olho para CP2? Ou seja, eu procuro todas as soluções possivelmente complexas para essa equação polinomial. E aí, na verdade, quando a gente permite soluções complexas, a gente também dá espaço para mais geometria. Né? Então, se você olhar para todas as soluções complexas, eu vou representar aqui, isso é o que a gente chama de uma superfície de Riemann, e, na verdade, topologicamente, as soluções dessa equação polinomial em CP2, né, estou representando topologicamente, pelo menos, né, como um toro. Né? Então, na verdade, o conjunto de todos os pontos
plano projetivo complexo CP2 que satisfazem essa equação polinomial aqui, eles, na verdade, formam, né, dentro de CP2, o que seria esse toro aqui. Então, a gente vê que quando a gente está olhando para as soluções reais, né, aqui no lado esquerdo, é como se a gente estivesse vendo um corte. Né? Então, quando a gente permite soluções complexas, a gente percebe mais geometria. Né? Então, aqui a gente estava tendo só, né, a representação real, né? A gente vê alguma geometria, mas quando a gente vê aqui todas as soluções complexas, a gente consegue ter uma compreensão mais profunda, né, sobre esse objeto geométrico. Ok. E aí, agora que a gente está permitindo soluções complexas, a gente pode abstrair e pensar que eu poderia, na verdade, olhar para soluções sobre qualquer corpo. Né? Então, em vez de olhar para os reais ou para os complexos, eu poderia olhar para outros corpos, ou, na verdade, para outros anéis até, e olhar para as soluções dessa equação polinomial com coordenadas nesse outro corpo ou nesse outro anel. E isso é muito comum em geometria algébrica. Eu, particularmente, na minha pesquisa, eu trabalho principalmente sobre os complexos. Mas você poderia, por exemplo, olhar para as soluções dessa equação, em vez de olhar sobre os complexos, você poderia, por exemplo, olhar sobre corpos finitos. Né? Isso, eu não vou falar muito sobre curvas, sobre corpos finitos, mas eu queria só comentar que geometria algébrica sobre corpos finitos é super importante, por exemplo, para a criptografia. Então, existem vários códigos criptográficos que são estudados que usam geometria algébrica. No caso da gente olhar para as soluções dessa equação polinomial sobre corpos finitos, né, então a gente poderia olhar para cada Q, né, para cada corpo finito Fq, né? Então Q aqui seria uma potência de um primo, a gente pode olhar para as soluções dessa equação sobre esse corpo, e como a gente está num corpo finito, a gente tem um número finito de soluções. E a gente poderia contar quantas são essas soluções e ver como esse número de soluções varia quando eu vario o meu corpo Fq. Então, isso dá origem ao que a gente chama de conjecturas de Weyl, né, que trata sobre o número assintótico de pontos, de soluções sobre um corpo Fq, quando eu aumento o Q. Né, eu tomo potências cada vez maiores de um primo fixo. Quando a gente faz isso, então, a gente chega aí às conjecturas de Weyl. E a gente poderia olhar também agora para soluções, por exemplo, sobre os racionais. Então, esse aí vai ser um outro aspecto da geometria algébrica que também é muito importante, que são as relações com teoria dos números. Né? Então, quando eu olho para as soluções sobre os racionais, ou, na verdade, olhar como a gente está falando em geometria projetiva, eu posso sempre multiplicar todas as coordenadas x, y, z pelo mesmo escalar, que eu não mudo o ponto, né, o ponto projetivo. Então, na verdade, olhar para soluções sobre os racionais é o mesmo que olhar sobre soluções sobre os inteiros. E aí você está fazendo o que você está fazendo, procurando soluções para uma equação diofantina, né? Então, isso é um problema básico de teoria dos números. Então, quando a gente olha para as soluções sobre os inteiros, né, ou sobre os racionais, a gente chega aí às conjecturas de Mordan. Então, essas foram conjecturas importantes de meados do século XX, que inspiraram Grothendieck a fazer uma revolução na geometria algébrica com a introdução da teoria de esquemas. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a contribuição de Grothendieck. Então, o Grothendieck, essa é uma citação da qual eu gosto muito, do Sementes e Colheitas, que é um livro do Grothendieck, de 1986, ele diz o seguinte: se há algo na matemática que me fascina mais do que qualquer outra coisa, não é nem número nem tamanho, mas sempre forma. E entre as 1001 faces pelas quais a forma opta por se revelar a nós, aquela que me fascina mais do que qualquer outra é a estrutura oculta nas coisas matemáticas. Então, o que é essa estrutura oculta nas coisas matemáticas? Então, para mim, isso representa bem a noção de esquemas que foi introduzida por Grothendieck. Então, o que ele
tentando assim dizer de maneira mais ou menos informal, né, o que são esses esquemas. Então, voltando aqui para essa equação, a ideia é que a gente vai olhar para essa equação, a gente pode estudá-la sobre os reais, sobre os complexos, sobre corpos finitos, sobre os racionais. Então, a gente vai olhar para essa equação e a gente vai associar um objeto matemático à equação. Então, esse é o esquema, né? Essa noção de esquema. Então, ele está associado a uma equação. E uma vez que você tem essa equação, você pode olhar para esse esquema sob vários pontos de vista. E aí você olhar sobre diferentes corpos, né, reais, complexos, racionais, corpos finitos, você vai ter propriedades diferentes, mas são propriedades de um mesmo esquema. Então, na verdade, propriedades sobre os complexos e propriedades sobre os racionais, né, que parecem que poderiam estar completamente desconexos, na verdade, elas estão conectadas, né? Então, isso, por exemplo, toda essa teoria de esquemas foi o que permitiu a solução por Andrew Wiles do último teorema de Fermat, né, que foi uma grande conquista do final do século XX, né, que foi muito baseada nessa teoria de esquemas introduzidas pelo Grothendieck. Então, aqui, o último teorema de Fermat, então, só relembrando, o último teorema de Fermat nos diz que essa equação diofantina x elevado a n mais y elevado a n é igual a z elevado a n, essa equação não tem soluções não triviais para n maior ou igual a 3. Então, um belo teorema provado por Andrew Wiles em 1995, né, usando toda essa teoria de esquemas do Grothendieck. Ok, então, vou falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o que ele explora na demonstração do teorema de Fermat, apesar dessa ser uma equação diofantina, se você está interessado numa equação diofantina, mas ele vai olhar para essa equação sobre os complexos, né? E estudar a geometria sobre os complexos para poder resolver esse problema de teoria dos números. Ok, então agora que eu introduzi um pouco mais, de uma forma um pouco mais geral, a geometria algébrica, eu vou falar sobre a geometria, começar a falar mais sobre a geometria birracional. Então, deixa eu primeiro definir o que eu quero dizer aqui por birracional. Então, a gente diz que duas variedades algébricas são birracionalmente equivalentes se elas têm abertos densos isomorfos, ou seja, se eu tirar conjuntos pequenos, por exemplo, se eu estou aqui numa superfície, eu estou aqui nessa superfície aqui, um aberto denso seria, por exemplo, o complementar dessas retas aqui, né, de umas curvas. Ou seja, se eu tiro um conjunto de dimensão menor, o que sobra é um aberto denso. E a gente diz que duas variedades algébricas, elas são birracionalmente equivalentes se elas têm abertos densos que são isomorfos entre si. Então, na geometria birracional, a gente está interessado em estudar propriedades que são preservadas por equivalência birracional. Então, são propriedades que são compartilhadas por variedades que têm abertos densos isomorfos. Então, deixa eu dar um exemplo do que seria uma propriedade birracional. Então, um exemplo de uma propriedade birracional é a existência de parametrizações. Então, vamos supor que a gente está interessado em estudar superfícies. Então, uma maneira de você estudar uma superfície, por exemplo, vamos pensar numa superfície em R3, por exemplo. Aqui eu desenho o plano x, y, z, e eu tenho essa superfície aqui no espaço definida por um certo polinômio. E o que seria uma parametrização? Né? Então, uma superfície ela tem dimensão 2. Né? Então, ela pode viver no R3, por exemplo, mas ela tem dimensão 2. E então, a gente poderia pensar como se uma parametrização seria uma aplicação racional, né? Seria um mapa do plano nessa superfície. E eu estou supondo aqui, como a gente está trabalhando de geometria algébrica, a gente está interessado em trabalhar com polinômios e funções racionais, eu estou supondo que essa função aqui que está parametrizando os pontos da minha superfície são dadas por quocientes de polinômios, né? Então, o que a gente chama de uma parametrização racional. Então, a existência de uma parametrização racional é típica propriedade
tipicamente uma propriedade birracional, ou seja, se eu tenho duas variedades que são birracionalmente equivalentes, se eu consigo parametrizar uma delas, eu consigo automaticamente parametrizar a outra, né? Então, esse é um exemplo de uma propriedade birracional. E eu queria colocar essa pergunta aqui, que é uma pergunta super importante, uma pergunta central em geometria birracional. Que variedades algébricas admitem parametrizações racionais? Então, se eu te dou uma variedade algébrica, né, ou seja, a solução de uma certa equação de solução de um sistema de equações polinomiais, quando que esse conjunto algébrico, que é essa variedade, admite uma parametrização racional? Então, essa é uma pergunta, muito importante, né? Eu vou discutir aqui, vou colocar aqui alguns exemplos de quando que a gente sabe que a resposta é de variedades que possuem e não possuem parametrizações. E o que eu queria trazer aqui, como a gente vai ver, essa pergunta, apesar de parecer ser alguma pergunta algébrica, né? Então, a gente está procurando aqui uma função racional que parametrize os pontos da minha superfície, né? da minha variedade algébrica. A gente vai abordar essa pergunta do ponto de vista geométrico, né? Então, a gente vai ver, a gente vai reinterpretar, a gente vai perceber um bocado de geometria para poder responder essa pergunta. Ok. Então, falando agora um pouco de geometria, deixa eu fazer uma ponte, agora vou falar um pouquinho sobre aspectos mais geométricos, né? Então, vou falar um pouco de curvatura. Então, isso aqui não é um conceito de geometria algébrica, mas um conceito de geometria diferencial. Então, deixa eu relembrar um pouco, falar um pouco sobre curvatura. Então, deixa eu relembrar aqui a definição. Então, intuitivamente, a curvatura, ela mede o quanto uma curva desvia de ser uma linha reta. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu dizer concretamente como que a gente definiria a curvatura dessa curva C no ponto P, né? Então, dada uma curva C no plano e um ponto P, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai tomar, dentre todos os círculos, a gente vai tomar esse círculo azul aqui, que é o círculo que melhor aproxima a curva C no ponto P. Então, esse círculo que melhor aproxima a curva C no ponto P, ele tem um certo raio aqui, né? Tem um centro e tem um certo raio. Então, a curvatura da curva C no ponto P, ela vai ser o inverso desse raio R. Então, vai ser 1 sobre R. Então, repara, se esse círculo aqui for um círculo muito pequenininho, isso significaria que essa curva estaria se curvando muito nesse ponto P, desviando muito de ser uma reta. Então, se o raio é pequeno, o círculo é pequeno, 1 sobre o raio é grande, então a curvatura é grande. Por outro lado, se essa curva aqui for muito próxima de uma reta, então esse círculo aqui seria algo muito próximo de um círculo com raio infinito. E 1 sobre o raio infinito seria zero, né? Então seria a curvatura zero, que é a curvatura da reta. Então essa é a noção da curvatura de uma curva num ponto. Mas, além desse valor, 1 sobre R, a gente pode agregar aí também um sinal, né? Então, isso vai ser uma certa convenção. A gente pode dizer que se o círculo que melhor aproxima a curva está acima da curva, então a curvatura vai ser positiva. Por outro lado, se está abaixo da curva, a curvatura vai ser negativa, né? Então, a gente tem, então, um valor, que é o que está medindo, então, quanto que ela se desvia de ser uma reta, e a gente também tem um sinal que está dizendo para isso se a gente está se curvando para cima ou para baixo, né? Então, essa é a noção da curvatura de uma curva. A gente também tem uma outra noção, né, que é da curvatura de uma superfície, né? Então, existem várias definições possíveis de curvatura. Então, deixa eu introduzir uma outra definição, uma definição de curvatura gaussiana de uma superfície. Então, aqui eu tenho uma superfície, por exemplo, essa cela marrom aqui, e eu vou definir a curvatura de Gauss dessa superfície nesse pontinho aqui que eu estou marcando. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente já definiu a curvatura de uma curva, né? Então, o que eu vou fazer para definir a curvatura de uma superfície nesse ponto, eu vou tomar um plano
que seja perpendicular à minha superfície nesse ponto. Então, eu tomo aqui, nesse ponto aqui, eu tenho um vetor normal à minha superfície, e eu tomo qualquer plano que contém esse vetor normal. Então, aqui eu tenho... dei um exemplo de dois planos aqui, né, que são perpendiculares à superfície nesse ponto. Então, para cada plano que eu tomo dessa forma, ele vai cortar na minha superfície uma curva, né? Então, se eu tomo esse plano aqui, ele vai cortar essa curva aqui. Se eu tomo esse outro plano aqui, ele vai ter uma outra curva aqui. Então, para cada curva que eu obtenho dessa forma, eu posso medir a curvatura. Então, eu pego um plano perpendicular à superfície no ponto, ela vai me cortar uma curva e eu meço qual é a curvatura dessa curva naquele ponto, né? Já defini como é que a gente faz, como a gente calcula essa curvatura. E aí, dentre todos esses planos, né, que eu vou obter, eu olho para aquela com curvatura maior e menor e tomo o produto. Essa é a curvatura gaussiana. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente repara que para essa curva aqui, a gente tem curvas, para esse plano aqui eu tenho uma curva que se curva para baixo, e para esse outro plano eu tenho uma curva que se curva para cima. Então, quando eu olhar para o produto do maior e do menor, vai ser uma negativa e uma positiva. Então, nesse caso aqui, o produto vai ser negativo. E aí o que a gente tem... então, essa noção de curvatura, um aspecto importante é que a curvatura gaussiana ela é intrínseca. Então, no seguinte sentido, se eu começar a deformar essa minha superfície aqui no R3, eu posso, por exemplo, tentar virar a minha cela, abrir um pouco, a curvatura gaussiana ela vai ser preservada, né? Então, ela independe da maneira como eu mergulho a superfície no R3. E aqui a gente tem, falando então sobre a curvatura gaussiana, a gente tem essa que a gente chama dessa grande tricotomia aqui das curvaturas. A gente tem aqui curvatura negativa, né, essa que eu expliquei na cela, quando a gente obtém que as duas direções principais elas vão nos dar essas curvaturas principais, uma vai ser negativa, outra positiva. A gente tem o caso da curvatura zero, que seria, por exemplo, o cilindro, e o caso da curvatura positiva, que é o caso da esfera, né? Então, no caso da esfera, se você tomar qualquer plano que seja perpendicular a esse pontinho vermelho, perpendicular à superfície nesse ponto vermelho, ele sempre vai cortar uma curva que vai se curvar na mesma direção, né? Então, nesse caso aqui, a curvatura ela vai ser positiva. Então, essa é uma noção importante de geometria diferencial. E essa grande tricotomia aqui, na verdade, ela vai ter uma manifestação também em geometria algébrica, né? Então, como que a gente junta, né, essa noção de curvatura com as nossas variedades algébricas? Então, deixa eu falar um pouquinho de superfícies de Riemann. Então, a gente já viu alguns exemplos. Então, uma superfície de Riemann a gente pode descrever da seguinte forma. Então, a gente vai olhar no plano projetivo complexo CP2. Então, no plano projetivo complexo, eu começo com uma superfície, com uma curva projetiva, né? Então, a gente já viu que uma curva no plano é dada por uma equação dessa forma aqui. F de x, y, z igual a zero, que é um polinômio homogêneo nas variáveis x, y, z. Quando eu olho para as soluções no plano projetivo, a gente pode olhar para as soluções complexas. Então, o que a gente tem, na verdade, apesar de ser uma curva, né, a gente chama de curva algébrica, porque ela é, né, dada por uma equação no plano, mas se a gente permitir soluções complexas, esse conjunto de soluções ela vai ter dimensão real 2. Então, isso é o que a gente chama de uma superfície de Riemann. E essa superfície de Riemann, ela vai ter um certo gênero, né? Então, deixa eu relembrar que toda superfície de Riemann, ela topologicamente, ela vai ser uma esfera com um certo número de buracos, né? Então, a gente tem toda a superfície de Riemann compacta. Então, aqui, esse exemplo aqui, por exemplo, a gente tem uma superfície de grau 2, né? Então, de gênero 2. Então, o gênero é o número de buracos nessa esfera. Então, a gente tem aqui um objeto algébrico, né, dado aqui por uma equação algébrica, uma equação polinomial,
mais associada a ela, a gente tem olhando para as soluções complexas, a gente tem uma superfície de Riemann, que tem um certo gênero, e esse gênero, ele carrega informação sobre a curvatura. Pelo seguinte, esse é um teorema importante de geometria diferencial, que diz que a média da curvatura gaussiana dessa superfície de Riemann S, ela é dada por 2π vezes 2 menos 2g. Então, o gênero, né, essa informação topológica, ela está trazendo também informação sobre a curvatura. Então, voltando aqui, a gente tem, então, as superfícies de Riemann, ou curvas complexas, né, elas são dadas por soluções de equações polinomiais dessa forma aqui. Como superfície de Riemann, ela tem uma curvatura associada. A curvatura, ela está codificada aqui no gênero, né, nessa informação topológica. E agora, como que a gente liga essas informações todas, né? Então, do ponto de vista algébrico, a gente tem essa equação polinomial aqui, f de x, y e z igual a zero, ela tem esse polinômio vai ter certas propriedades algébricas, por exemplo, o grau, né? Então, a gente tem o grau desse polinômio, e a gente tem essa fórmula aqui, que é uma dessas pontes entre geometria e álgebra. Então, a gente tem o grau do polinômio, que é o que define a curva, né? Então, caso que um polinômio de grau d, ele vai ter uma superfície de Riemann associada, cujo gênero é dado por essa fórmula aqui. Essa aqui a gente chama de fórmula do gênero e grau, que a gente estuda num primeiro curso avançado de geometria algébrica, né? Então, o grau do polinômio é d. Então, d menos 1 vezes d menos 2 sobre 2 é exatamente o grau, o gênero dessa superfície de Riemann associada a essa curva algébrica. Então, a gente tem aqui a nossa grande tricotomia aqui, ela vai ser, do ponto de vista algébrico, ela vai ser traduzida aqui em função do grau do polinômio. Então, aqui a gente tem uma curva algébrica definida por um polinômio homogêneo de grau d, as variáveis x, y, z, e a curvatura ser negativa, zero ou positiva, vai corresponder ao grau C alto, grau maior ou igual a 4, grau C igual a 3, que é o caso de curvatura zero, e o grau baixo, que é o grau 1 e 2. Né? Então, aqui a gente tem a geometria, ela está codificada simplesmente no grau do polinômio. Eu estou fazendo uma hipótese aqui, né, para quem sabe um pouco mais de geometria algébrica, deixa eu só falar que eu estou colocando, fazendo uma hipótese que eu estou deixando debaixo do tapete aqui, que eu estou supondo que essa curva não tem singularidades, né? Então, essa fórmula do gênero grau, ela vale para curvas não singulares, né? Então, curvas sem singularidades. Senão, a gente tem que modificar a fórmula para levar em conta também as singularidades. E agora eu vou voltar um pouco para a geometria birracional, né? Então, eu quero voltar para aquela pergunta que eu deixei em aberto, que curvas algébricas admitem parametrizações racionais, né? Então, se eu te dou uma curva algébrica, quando que ela admite uma parametrização racional? Então, nesse caso, a resposta é bem conhecida. Então, nesse caso aqui, a resposta, apesar de existir parametrização, como eu falei, é uma pergunta, em algum sentido, algébrica, né? Porque você quer encontrar soluções que parametrizem funções que parametrizem a sua variedade algébrica, mas a resposta está super ligada com geometria. Então, nesse caso aqui, a resposta é a seguinte: uma curva admite uma parametrização racional se e somente se ela tem curvatura positiva. Então, só as curvas de grau 1 e 2, as curvas não singulares de grau 1 e 2, admitem parametrizações racionais. Curvas de grau 3, como alguns exemplos que a gente viu anteriormente, não admitem parametrizações racionais. Então, a existência de parametrizações está, de alguma forma, um pouco misteriosa, relacionada aí com curvatura, né? Então, só aquelas com curvatura positiva vão admitir parametrizações racionais. E agora a gente vai, deixa eu falar, esse aqui é o meu slide mais técnico, né? Que a gente vai falar um pouco, abordar essa pergunta, mas agora em dimensão arbitrária, né? Então, em dimensão para curvas algébricas, a gente via uma curva, olhando para soluções complexas, a gente via como superfície de Riemann, a gente tinha um gênero associado. Mas se eu estiver falando de uma forma mais geral
de uma variedade algébrica definida por um sistema de equações polinomiais, a gente tem um outro objeto que a gente associa a essa variedade algébrica, que é o que a gente chama da classe canônica de X. Então, eu tenho aqui, deixa eu só explicar os termos aqui. A gente começa uma variedade complexa projetiva em qualquer dimensão, X, e eu defino a classe canônica, ou na verdade aqui é a classe anticanônica, menos K, como sendo, para aqueles que conhecem um pouco mais de geometria complexa, como sendo a primeira classe de Chern do fibrado tangente de X. Então, se você não sabe o que é isso, então não se preocupa. Você pode pensar como essa classe canônica como sendo uma caixa preta, né? Um objeto algébrico, álgebro geométrico, na verdade, mas que ela tem a ver com curvatura. É a forma da gente generalizar para a dimensão superior o conceito de gênero, né? De uma superfície de Riemann. Então, para cada curva complexa em X, então, para cada curva que está contida em X, eu posso calcular, multiplicar a classe canônica por essa curva. Isso vai me dar um número que é a média da curvatura de Ritz de X ao longo de C. Então, a classe canônica, então, nesse sentido, ela generaliza a noção de gênero. Ela é um objeto que, dado qualquer curva, eu consigo calcular a classe canônica, esse que a gente diz é um produto de interseção da classe canônica com a curva, que nos dá a média da curvatura de Ritz. Então, essa é a classe canônica de uma variedade. E em dimensão superior, isso é algo que começa a acontecer em dimensão superior. O sinal da classe canônica não está bem definido. Então, para curvas, a gente viu que a gente tinha essa dicotomia: curvatura positiva, zero, ou negativa. Em dimensão superior, em geral, o sinal da classe canônica não está bem definido. Então, se você calcular, para algumas curvas vai ser positivas, para outras vai ser negativas, para outras vai ser zero. Então, o sinal não está bem definido. Quando o sinal está bem definido, as variedades para as quais a classe canônica tem sempre o mesmo sinal são variedades muito especiais, né? Então, se a curvatura é negativa, né, ou seja, a classe canônica positiva, a gente chama de tipo geral. Aquelas com curvatura classe canônica zero são chamadas de calabial, são super importantes do ponto de vista de física matemática. E aquelas com classe canônica negativa, que são aquelas com curvatura positiva, são chamadas as variedades de Fano. Então, eu coloquei essas em vermelho, que essas são as que eu estudo dentro da minha pesquisa. Então, em dimensão superior, como eu falei, o sinal da classe canônica não está bem definido. Quando está, ela é uma variedade especial, né? Então, a gente tem tipo geral, calabial e Fano. Por exemplo, no caso de hipersuperfícies. Hipersuperfícies, então, são variedades que são definidas por um único polinômio. Então, nesse caso aqui, eu estaria, por exemplo, em Cn, e eu olho para as soluções de um polinômio, da equação polinomial f de x1 até xn igual a zero, e esse polinômio tem um certo grau D. Se o grau for alto, aqui maior ou igual a n mais 2, a gente tem classe canônica positiva, ou seja, curvatura negativa. Se o grau for intermediário, n mais 1, a classe canônica ou curvatura é zero. E grau baixo, que seriam aquelas, no caso das curvas, que seriam as retas e as cônicas, né? Então, quando n igual a 2, é o caso da classe, são as variedades de Fano, curvatura positiva, classe canônica negativa. Então, hipersuperfícies tem o sinal da classe canônica bem definido, e se o grau for, dependendo do grau, né, se for baixo, alto ou intermediário, a curvatura vai ser negativa, positiva ou zero. E o programa de Mori, né, que a gente chama de programa de Mori, então esse é uma importante direção de pesquisa dentro da geometria birracional. Ela diz o seguinte, que a menos de equivalência birracional, todas as variedades projetivas podem ser construídas a partir dessas três classes, tipo geral, calabial e Fano. Então, o programa de Mori, em dimensão 1, nada mais é do que a classificação de Riemann, o teorema de uniformização de Riemann, né? Então, essa teoria que foi desenvolvida ainda no século XIX.
Em dimensão 2, né, então, para superfícies complexas, o programa de Mori foi desenvolvido pela escola italiana foi finalizado no início do século XX. Em dimensão 3, esse foi um importante teorema do Mori de 1988, então essa solução, é por isso que a gente chama do programa de Mori, né? Esse programa de classificação de variedades, de variedades a menos de equivalência birracional, deu ao Mori a medalha Fields em 1990. E em dimensão superior, né, isso na verdade ainda é uma importante área de pesquisa com muitos desenvolvimentos recentes, né, em particular esse teorema do Birkar, Cartini, Haken, McKernan, né, de 2010, que estabelece, né, que em muitos casos a gente tem que a menos de equivalência birracional, as variedades podem ser construídas a partir dessas três classes. Né? Então, essa é uma direção de pesquisa bastante importante. E eu queria voltar, né, finalizar, fazendo um pouco uma ponte com aquela pergunta que eu deixei em aberto, que é: que variedades algébricas admitem parametrizações racionais? Essas são chamadas variedades racionais. Então, na verdade, essa é uma pergunta que ainda está em aberto, né? A gente não existe uma caracterização das variedades racionais, mas a gente tem algumas respostas parciais, que são essas que eu vou trazer para vocês agora. Então, primeira coisa, em vez de olhar para essa pergunta de forma tão geral, vamos olhar para aquelas três classes que são os nossos... A gente pode pensar como sendo os tijolos de construção básicos da geometria algébrica, né? Tipo geral, calabial, fano, curvatura negativa, zero e positiva. Então, se você quer uma variedade que admita uma parametrização, então necessariamente ela tem que ter curvatura positiva, ou seja, dentre as variedades com a classe canônica com sinal bem definido, apenas aquelas com classe canônica negativa ou curvatura positiva podem admitir parametrização racional. Nem todas admitem, mas uma condição necessária para que a gente tenha parametrização racional dentre essas três classes é a gente ter curvatura positiva. Em geral, como eu falei, as variedades algébricas podem ser construídas a partir dessas três classes, mas só aquelas que são, em algum sentido, do tipo Fano, que podem admitir parametrizações racionais. Então, por exemplo, né, deixar aqui só de forma mais concreta, a gente pode olhar para as hipersuperfícies, né? Então, definidas por são variedades algébricas definidas por um único polinômio de grau D. Então, uma condição necessária para que a minha hipersuperfície admita uma parametrização racional é que o grau tem que ser baixo, tem que ser menor ou igual a n. Né? Então, essa é uma condição necessária. E uma pergunta que ainda está em aberto é: quais hipersuperfícies admitem parametrizações racionais? Então, para D igual a 1 e D igual a 2, ok, isso é fácil, a gente consegue mostrar que hipersuperfícies com grau 1 e grau 2 admitem parametrizações racionais, mas com grau 3, a pergunta já está em aberto, talvez seja uma das grandes perguntas em geometria birracional. Né? Será que uma cúbica, né, ou seja, se eu tomar D igual a 3, será que a cúbica genérica, né, se eu tomar um polinômio genérico e olhar para variedade algébrica definida por esse polinômio, será que ela admite uma parametrização racional? Então, conjectura-se que a resposta deveria ser não, mas já em dimensão 4 a gente não sabe. Então, na verdade, a dimensão 3, a gente sabe, isso é um teorema do Clemens e Griffiths, a gente não tem parametrização racional para as cúbicas em dimensão 3, e já em dimensão 4 esse é um problema em aberto. Né? Então, eu finalizo aqui e agradeço pela atenção.